Apocalipse 19, dos versos 17 ao 20 e o 21. O 20 é o ponto-chave. Então vi o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a ceia do grande Deus. Já é a segunda vez que um anjo se coloca em pé sobre o sol e que clama com grande voz. Mas aqui a mensagem foi outra e nos leva para Ezequiel, Gog e Magog. Verso 18. Para que comais carnes de reis. Ezequiel 39, 38 e 39. Carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. As mesmas expressões daqueles que recebem a marca da besta. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que no contexto é a igreja glorificada. A besta e os reis da terra é a mesma besta de Apocalipse 13. Um verso anterior fez referência a Gog e Magog. Gog e Magog é a besta e os reis da terra, antes do milênio. E o que aconteceu? Verso 20, que é o principal. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os seus adoradores da sua imagem. Aqui o texto revela que a besta que se levanta da terra e que seduz os habitantes da terra para fazerem a imagem da besta e adorar a sua imagem é o falso profeta. O próprio Apocalipse revela. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, pré-milênio. Os que têm a marca da besta e são os adoradores da sua imagem e mataram os santos do Senhor. Esses foram lançados no lago de fogo. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Esses restantes não foram lançados no lago de fogo. Não ainda. Eles ressuscitarão no trono branco, serão julgados pelas suas obras que estão no livro das obras, e vai ser revelado que o nome deles não se encontra no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo pós-milênio. Nós vamos verificar isso. O próximo texto é Apocalipse 20, do 7 ao 10. Vamos ler. Vocês podem perceber que a maioria dos textos que eu peguei estão em Apocalipse. Apocalipse 5, Apocalipse 20, Apocalipse 20, 21, 22. Mas aqui, entre o 5 e o 20, tem o Apocalipse 19 e o 13. Então tem Apocalipse 5, 13, 19, 20, 21, 22. Vamos ler o 20, do 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Irmãos, Gog e Magog apareceu em Apocalipse 19, antes do milênio. E agora, depois do milênio. O que mostra, o que revela, é que realmente nações restaram, não glorificadas, e foram para o milênio. Satanás foi solto após os 1000 anos, elas ouviram a palavra de Deus, elas tiveram filhos, e filhos tiveram filhos, e filhos tiveram filhos. E tem os que serão fiéis a Deus, ao reino do Messias, e os que serão infiéis. E quando Satanás for solto, ele vai pôr à prova
Deus vai pôr à prova essas nações. E ele vai tentar seduzir e vai conseguir seduzir um grande número. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar, ou seja, homens como a areia do mar. Ainda terrenos, não são como as estrelas do céu, areia do mar. E Gog e Magog, de fato, são descendentes de Noé e filhos de Adão, e que não são glorificados. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha o verso 10, irmãos. Presta atenção. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo foi preso, foi lançado no lago de fogo, aonde se encontram não só a besta, mas também o falso profeta. Eles foram lançados antes dos 1000 anos. E depois, Satanás e seus anjos foram lançados no lago de fogo. Vê a diferença? É o mesmo lago de fogo, mas tem a parte pré-milenar e a parte pós-milenar. Se a besta, o falso profeta e o dragão serão lançados todos juntos no lago de fogo, sem ter milênio literal, por que a profecia fez separação entre a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo? Contou uma história de 1000 anos e depois falou de Satanás e seus anjos sendo lançados no lago de fogo, aonde se encontram não só a besta e o falso profeta. Se eles foram lançados juntos, não faz sentido essa leitura. Essa é mais uma prova do reino milenar, do Messias. O que nós aprendemos aqui? Que a besta e o falso profeta, eles inauguraram o lago de fogo, pré-milênio, e depois Satanás e seus anjos, e todos aqueles que seguiram Satanás na rebelião, todas as nações que seguiram a Satanás e não foram fiéis ao Messias e ao seu reino, eles também vão ser lançados no lago de fogo após o julgamento do trono branco. Perfeito? Então, nós passamos o ponto 1, o ponto 2, falamos alguma coisa antecipada no ponto 4, já que está relacionado, né? Na verdade, era para estar o ponto 3 aqui e o ponto 4 aqui, né? Faz mais sentido, já que nós estamos nessa ordem. Mas agora vamos ler essa leitura aqui, e através desses 5 textos em Apocalipse, essa parte vai ficar bem clara. Apocalipse 5, do 6 ao 10. Não tem segredo essa leitura, essas leituras. Agora as peças começam a entrar cada uma no seu lugar. O quebra-cabeça começa a ser montado. Apocalipse 5, do 6 ao 10. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Apocalipse já vai descrevendo e revelando as coisas da antiga aliança. Incenso são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o nosso Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, ó. De toda tribo, língua, povo e nação foram comprados. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reino na terra. Sobre quem? Sobre as nações que restam. Elas não foram compradas como reis e sacerdote e não são apresentadas como primícias para Deus. O povo santo, aqui, os santos eleitos glorificados, eles são primícias de toda a criatura de Deus. São os dízimos. Então, Apocalipse 5, do 6 ao 10. Reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Reinarão por 1000 anos. Sobre a terra, 1000 anos. Lembra que nós lemos Apocalipse 19, do 17 ao 21? E depois do 20, do 7 ao 10? Nós pulamos justamente o texto que nós vamos ler agora. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Primeiro são decapitados, porque não adoram a marca da besta, que está no futuro. Nem adoram o seu nome. São decapitados, degolados, e ressuscitam. E após isso, reinam com Cristo por 1000 anos. Essa é a verdade da palavra. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Presta atenção no verso 6 e também no verso 5. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. 2 vezes fala de reinado por 1000 anos, após uma ressurreição. E diz que os restantes não ressuscitaram. Os que ressuscitam na primeira ressurreição porque têm parte na ressurreição de alguém. Está escrito aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é a que vai vir depois. Aqui é depois de Cristo, né? Ele ressuscita primeiro. Ele faz a primeira ressurreição. Só que ele tem um corpo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que Cristo é as primícias dos que dormem. Primícias, da onde saiu essa palavra? E que assim como todos morrem em Adão, todos ressuscitarão em Cristo, mas cada um pela sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa é a primeira ressurreição. Você tem parte na ressurreição de Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Essa ressurreição é a primeira. Ele ressuscitou primeiro para ter a primazia, mas ela se completa em todo o povo de Deus. Povo que terão os seus corpos glorificados. Ela se planifica, se completa de vez, no toque da última trombeta. E aí vem o reinado do Messias. E esses serão reis e sacerdotes. Aqui que está o ponto principal. Diz que os que ressuscitam na primeira, ressuscitam para serem reis e sacerdotes. Esses têm os seus corpos glorificados. Aqui tem o restante das nações que não ressuscitam. Mas esses que está dizendo aqui que não ressuscitam, não são esses daqui de cor preta.
Porque esses daqui, de cor preta, eles passam para o milênio. São as nações que restam, que têm que adorar o rei na festa dos tabernáculos, de ano em ano. De um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra, tem que adorar o rei. E eles saem e vão ver os corpos daqueles que prevaricaram contra Deus, a besta e o falso profeta. E quem são esses que não reviveram? Verso 5, os restantes dos mortos não reviveram. Aqui está falando dos mortos, de pessoas que já morreram. Irmãos, desde o tempo de Adão até o nosso tempo, pessoas não morrem? Tanto os que viveram antes da lei, como os que viveram depois da lei. Tanto os que viveram de Moisés até Cristo, até o tempo da nova aliança. Pessoas não morrem? Muitos desses não ressuscitam, até que se completem os 1000 anos. Por que eles não ressuscitam? Porque só ressuscitarão os que serão achados dignos de serem reis e sacerdotes do Senhor. Só esses ressuscitarão. E ressuscitarão os que morreram, porque os que estiverem vivos para a vinda do Senhor serão glorificados. E vai ter nações que estarão vivas e passarão desse mundo para o outro. Os que já morreram em séculos passados, os que forem achados dignos de ressurreição, para reinarem com Cristo durante 1000 anos, ressuscitarão. Outros não ressuscitarão. Esses que não ressuscitarão serão esses daqui. Nações que não ressuscitam. Por que não ressuscitam? O Apocalipse vai explicar. Os profetas já explicam. E claro que esses daqui, de verde, não são os mesmos da besta e do falso profeta. Porque esses daqui são diretamente lançados no lago de fogo. Esses passarão pelo juízo do trono branco. Assim como esses também, muitos desses. O restante das nações que vão para o milênio terão filhos. Contarão para os seus filhos o que acontecia no nosso mundo. Porque eles vão viver em um mundo vindouro, no reino do Messias. Eles contarão para os seus filhos e os santos eleitos estarão lá no milênio glorificados. Tanto os santos eleitos como os restantes das nações, esses dois grupos estão aqui. Mas uns foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor. Outros não foram achados dignos de serem sacerdotes do Senhor, mas foram achados dignos de restarem e de serem regidos pela igreja. Outro grupo não foram achados dignos de serem reis e sacerdotes e nem poderão passar para as nações, para o milênio, para o mundo vindouro, não poderão passar porque já estarão mortos e não ressuscitarão na primeira ressurreição porque não são achados dignos de serem reis e sacerdotes. Esses daqui não tem nem o que falar. São os adoradores da besta, os decapitadores de cabeça, os que crucificam pessoas. Esses daqui são os próprios demônios na terra. Então nós lemos até o 6, né? Aqui eu me detive um pouco porque foi para desenrolar aqui essa parte, acabou ficando mais claro, né? Agora o Apocalipse 20, irmãos. Versos 11, o 12, que eu frisei, o 13 e o 15. Eu frisei o 12 e o 15 porque são textos importantes. E tem até um paralelo com Daniel 7, do 8 ao 10. Vamos lá, conferir isso. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui tem um desenho que representa o trono. E aí foi posto o trono branco, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Olha que tempo importantíssimo. Que coisa assustadora. É o julgamento final, após os 1000 anos. Aqui é o julgamento final. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Por isso que eu coloquei aqui, o livro das obras e o livro da vida. Aqui representa o tempo do julgamento. É um tempo no qual está entre o sétimo milênio, e o oitavo dia. Entre o milênio e o oitavo dia, tem esses eventos. Satanás será solto por um pouco tempo, vai enganar as nações, eles vão se rebelar contra o reino do Messias. Já se passaram os 1000 anos. Aí Deus permite isso acontecer para mostrar quem que é o diabo, que ele não muda. Enquanto ele estava preso, houve descanso. Quando ele está solto, acabou o descanso. Engana as nações. Deus também prova as nações. E agora, no trono branco, vai ser decidido tudo de uma vez por todas. Quem é quem? E aí entraremos no oitavo dia, o dia eterno. Por isso que são abertos livros e ainda um outro livro, que é o livro da vida. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, o Sheol, entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras.